Uma reportagem do BR Político informa que o governo trabalha com a estimativa de que o déficit primário de 2019 será inferior a 80 bilhões de reais. A meta autorizada é de 132 bilhões de reais de déficit. Segundo o integrante da equipe econômica, o Tesouro considera os 80 bilhões de reais para déficit do setor público o novo número conservador. Além dos 40 bilhões de reais arrecadados com os 3 leilões do petróleo, os ministérios não estão conseguindo gastar o dinheiro liberado para eles nesse fim de ano. Ainda na próxima semana, o BNDES deve pagar mais 30 bilhões de reais da dívida que tem junto ao Tesouro. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado pelo mercado uma prévia do PIB brasileiro, teve alta de 0,44% em setembro, na comparação com agosto. O indicador registrou também que a economia cresceu 0,91% no terceiro trimestre, frente ao trimestre anterior. Vera. Falei hoje com 2 integrantes da equipe econômica, eles estão muito otimistas em relação ao resultado fiscal desse ano, por várias razões. Entrou a receita do petróleo, acabou não havendo o gasto que eles esperavam pelos ministérios, porque o dinheiro ficou contingenciado por muito tempo e foi liberado no fim do ano, e aí já não havia mais muita margem para gastar. Isso, do ponto de vista fiscal, é bastante positivo, mas do ponto de vista da execução dos programas, pode ter deixado ali muita lacuna a ver, mas era algo importante equilibrar o fiscal. Se ficar em 80 ou menos, o Tesouro espera até menos de 80, a depender aí de algumas receitas ainda a se confirmarem até o fim do ano. Se ficar menos de 80, é muito perto da metade do que era o autorizado para que houvesse déficit. A gente tem um déficit autorizado de 139 bilhões de reais. Então, você ficar abaixo de 80, você fica perto dos 70 bilhões, que é a metade do resultado autorizado. Então, seria um número muito bom, melhor em 5 anos, e apontaria para uma estabilização da dívida pública. Isso é outro dado importante. Porque você não tendo um déficit crescente, você estagna ali a dívida pública em relação ao PIB. Então, isso também é um número muito importante que o governo está buscando. O otimismo é tamanho, Brau, que os 2 integrantes da equipe do Paulo Guedes, com os quais eu conversei, já começam a apostar, ainda em off, não vão dar declaração, podem vir a fazer já no fim de semana ou na semana que vem, num PIB acima de 1%. A previsão do início do ano era 2 e pouco, foi caindo, até estar hoje na casa de 0,98, 0,95. O governo já está um pouco mais otimista, achando que vai passar ali o patamar de 1%, que seria uma coisa simbólica também, crescer acima de 1%. Então, todos esses números estão sendo comemorados, eles vão com cautela, dizem que ainda há muita reforma para fazer, que isso não pode ser um sinal para que se arrefeçam os cuidados, que eles têm de ser redobrados, etc, etc. Mas, de fato, se os números obtidos forem esses, é um bom resultado para um primeiro ano. Um ano que começou com uma arrecadação muito fraca, com a economia ainda crescendo muito devagar, com muitos ajustes a fazer nesse ponto de vista fiscal. E aí, o que pode vir também é uma economia muito grande de gastos com pessoal, que é um gasto importante para o governo conter. Começou a conter com a reforma da Previdência e também com algumas vagas não preenchidas, segurou-se ali nomeações e tal. Então, a economia com o gasto com o pessoal pode superar algo como 10 bilhões. Ela já está ela foi nos últimos meses aí em torno de 6, me disse essa autoridade. Então, números que animam a equipe econômica, encontrei eles muito otimistas hoje. Fala, Constantino. Eu vejo esses dados e fico lembrando sempre do Ciro Gomes achando dificuldade em encontrar R$ 1 bilhão para cortar. Veja como o Estado gasta. Esse governo não vai conseguir consertar em 1 ano, e nem mesmo em 4 anos, talvez, o estrago deixado como herança maldita pelo PT. Um cenário de terra devastada. Então a gente tem que sempre levar isso em conta, mas na hora de analisar esses dados, eu acho importante separar a foto do filme, justamente para a gente ver o que é a fotografia e a gente ver o que é mais dinâmico, o que é a segunda derivada e para onde estamos indo. O quadro é muito feio ainda. Veja que nós estamos falando em déficit primário. Ou seja, o governo vai gastar mais do que arrecadou antes do pagamento de juros, mais ou menos 80 a 100 bilhões de reais.
E isso está sendo comemorado e deve mesmo, porque previsto no orçamento estava 140 bilhões de reais aproximadamente. Então, veja o nível que nós chegamos. A dívida só fica estabilizada quando não há mais déficit nominal, porque a gente tem que pagar juros. O governo tem que pagar juros, assim como nós, cidadãos, e como empresas, que também pagam. Então, é uma contabilidade muito exótica, só o governo focar tanto nessa questão do superávit primário, ignorando que não precisa pagar serviço de dívida depois, né? Então, na verdade, o que importa mesmo seria levar um déficit nominal para zero, né? Não ter déficit nominal. É óbvio que isso não é feito da noite para o dia, é óbvio que isso exige muito mais reformas, apertar mais ainda o torniquete. Esse governo, esse Ministério da Economia tem sido duro em relação a liberar gastos, né? A gente sabe disso, teve muito contingenciamento no início em vários ministérios, houve muita choradeira por conta disso, mas é por essa razão, é porque o Estado está praticamente falido e o governo quer sinalizar para os investidores, para poder atrair capital, para investimento e tudo mais, quer sinalizar que vai ser um governo responsável do ponto de vista fiscal, ou seja, austero. E isso não é uma palavra pecaminosa só no dicionário de esquerdistas demagogos, populistas, né? Incautos, e que sempre contribuíram para destruir a economia brasileira, justamente com essa mentalidade nacional desenvolvimentista, que encontra terreno fértil ali na Unicamp e por aí vai. Então, o governo vem fazendo o trabalho de casa que deve ser feito, reformas estruturais, segurar gasto público, como dizia o próprio Paulo Guedes, não é furar o teto, é quebrar o piso, ou seja, se está difícil a situação, tem que cortar ainda mais gasto, em vez de colocar mais imposto ou liberar mais gasto por meio de inflação e coisas do tipo. Então o governo vem fazendo o dever de casa, é isso mesmo. E quanto ao PIB, eu não estou muito preocupado se vai crescer 1 ou 0,9 esse ano está dado, isso é muito mais simbólico, como diz a Vera. Até mesmo o ano que vem, já estão prevendo aí talvez 2%, pode ser 2,1%, 2,2%, pode ser 1,9%. Isso não é o mais relevante. Para mim, o mais relevante é a qualidade desse crescimento que precisa ser sustentável, em vez de voo de galinha. E para ser sustentável, é exatamente essa a receita. Seguir com as reformas estruturais, segurar gasto público e liberar um pouco mais a economia para que seja uma economia mais próxima da realidade de livre mercado. Algo que é o bode expiatório de toda a esquerda, adora culpar pelos males que assolam o país, e, na verdade, é o liberalismo, né, o neoliberalismo, aquele que nunca nos deu o ar de sua graça. Você, Josias? Quem se recorda da promessa do ministro Paulo Guedes de zerar o déficit público no primeiro ano do governo, fica meio frustrado ao tomar conhecimento aí de que o buraco deve chegar ao final do ano em 80 bilhões, ou um pouco menos. Mas é preciso esquecer os arroubos do ministro e celebrar esse resultado. É um resultado expressivo. A previsão de déficit para o ano era muito maior. Se a minha memória não falha aqui, seria a previsão de 132 bilhões. A Vera falou em 139, o Constantino em algo como 140, mas acho que é 132 bilhões. Seja como for, a cratera foi reduzida em mais de 50 bilhões. Quer dizer, uma perspectiva era X e ficou 50 bilhões a menos. Não é pouca coisa e me preocupa um pouco essa coisa de ministério que não conseguiu gastar. Alguns, se não conseguiram gastar, é até bom, mas é preciso ver onde não foi gasto esse dinheiro, porque num cenário em que você faz muitos cortes, certos gastos, eles têm que ser mantidos, até para você não penalizar quem não pode ser penalizado, né? E quanto ao índice de atividade econômica do Banco Central, alta de 0,44%, ela ficou abaixo do que se esperava. A economia continua se movendo num ritmo de lesma. No acumulado do ano, esse índice está rodando ali 0,99%. É preciso lembrar que esse indicador, ele é diferente, esse indicador do Banco Central, ele não se confunde com o PIB, que é calculado pelo IBGE. Mas os cálculos, embora diferentes, eles costumam apontar na mesma direção. E o que se prevê para 2019 é um crescimento ao redor de 1%, um pouco menos. Vai se mantendo neste ano, que é muito triste, a mesma mediocridade econômica dos últimos anos. E o que se esperava antes da posse do Bolsonaro não era isso. Era a expectativa é de que o governo gerasse um grau de confiabilidade que produzisse um salto um pouco mais expressivo do que isso. Muita gente falava até em 3%. Agora estão apostando
O 2019 foi para o saco. E para 2020, os mais otimistas apostam em alguma coisa em torno de 2%. Eu não sou como o Constantino, não. Eu acho que esses índices importam, sobretudo porque a gente está num cenário de muito aperto durante muito tempo. E quem está desempregado, ou quem está na fila do emprego ali, um crescimento maior seria desejável. Então, acho que o governo devia se concentrar nisso e tentar, 2019 está no saco, como disse, mas tentar pelo menos assegurar um crescimento um pouco maior em 2020. Bento, o Josias tem razão, 132 bilhões é o déficit desse ano. Eu até escrevi certo na nota, mas aí a segunda fonte ficou falando 139, eu fiquei com o número errado na cabeça.